Desafios dos mais expressivos no campo da gestão pública colocam frente a frente aspectos políticos, bem como ferramentas de gestão que muitas vezes são usadas no meio empresarial. Como utilizar essas ferramentas empresariais no mundo público e enfrentar os desafios políticos que, obviamente, também existem nas empresas, mas que no campo público soa ou parece ter um peso maior. Para tentar responder estas e outras questões, Brasil conversa com Regina Célia Esteves de Siqueira, superintendente do Centro Ruth Cardoso e diretora-presidente da Comunitas. Regina, muito obrigado. Muito obrigada aqui pela participação com vocês. É fácil a pergunta, não? Não, nada fácil. Acho que são os desafios que a gente está tentando aí numa coalizão ampla. Acho que não tentar responder, mas acho que atuar, somar esforços, né? A gente tem que acreditar que é através da política que a gente consegue muitas mudanças, não é desanimar, acho que está aí, a agenda é essa. É através da gestão pública com uma participação bastante ampla de todos os setores da sociedade. Acho que quando a gente vê as diversas formas de participação cidadã, movimentos, coletivos atuando, o que todos querem é isso, é uma governança aberta, compartilhada, e este é o tipo de governo, de políticos e de gestão pública que a gente tem que realmente almejar para o país. E eu acho que essa não transferência de ferramentas e tecnologias da iniciativa privada, mas eu acho que uma cultura de foco em serviços, em retorno à população, você entender também que quando uma população, um cidadão vai procurar um serviço público, ele é o cliente daquele serviço, ele merece ter o retorno, ele merece ter o atendimento. Eu acho que é essa cultura que está por detrás da gente, às vezes, levar alguns aplicativos, algumas tecnologias que a iniciativa privada tanto se beneficia, mas é com foco no serviço e no cidadão. Então, acho que o que a gente tem tentado, até através do Juntos, é muito levar essa perspectiva que o serviço público tem que ter o foco no cidadão, ele é o cliente, se assim a gente fizer um paralelo, e ele também tem que participar não só do resultado, mas da cocriação da solução dessas iniciativas. Então, acho que tem sido uma parceria muito bem sucedida, a gente acredita muito na participação entre iniciativa privada, sociedade, governo, porém numa agenda única, numa coalizão que permita com que todos esses setores trabalhem de uma forma em colegiado. Qual é a parte mais difícil de ser convencida no que diz respeito a esses aspectos que você observou? Quer dizer, eu tenho, por exemplo, o empresariado. É fácil levar o empresário para perto da política, não no sentido de vender serviços ou vender produtos, porque, claro, né, o setor público de qualquer lugar do mundo é comprador da iniciativa privada. Não estou falando nesse sentido. Não é essa agenda. Exatamente, mas o que é mais fácil? Levar esse empresário para dentro de uma tentativa de resolução de soluções no mundo público ou convencer o governante de que ele precisa ou de que ele pode ser ajudado ou que ele pode governar, por exemplo, em parceria com uma série de agentes que aí estão dispostos a essas melhorias? Eu acho que talvez os dois setores, eles estão um pouco, vamos dizer assim, desconfiados dessa relação. Então, acho que eu não colocaria na mesma balança se um é mais fácil ou mais difícil de você engajar e trazer para essa coalizão. Talvez o maior desafio é que eles atuem conjuntamente, que essa governança seja conjunta. Ele até participar de projeto, hoje a agenda, vamos dizer assim, de gestão pública está aí muito presente em um investimento social corporativo, privado, e a agenda é muito real. O que eu acho que é o grande desafio é a gente trabalhar conjuntamente, a governança conjunta, quando você faz um projeto. Ter um projeto da iniciativa privada sendo oferecido para a gestão pública é comum, é como a gente diz assim, é você fazer um projeto para a gestão pública. O difícil é fazer com a gestão pública. Então, eu acho que o desafio está no com, é a gente atuar conjuntamente. E este é o modelo que a sociedade está colocando aí, que espera e que tem que acontecer. É realmente a gente ter uma participação muito maior, coletiva. E aí, talvez a gestão pública, apesar de estar assumindo esse discurso, ela é mais, vamos dizer assim, fechada nessa participação. Então, assim, a gente percebe também que as decisões também são muito fechadas em pequenos grupos de especialistas. Muitas vezes essa escuta com o usuário, ela é muito precária ou não é efetiva. Então, eu acho que o grande desafio é isso, a gente tornar uma realidade que essa governança seja efetiva na decisão das políticas, na implementação e também dos desafios, porque eu acho que a gente também tem que assumir esse papel como cidadão, que não é só eu ter a crítica. Qual é o meu papel de construção na melhoria dessa gestão? Não cabe mais, né? A gente ficar aqui sentado,
aqui do outro lado do muro olhando a coisa acontecer. Você também tem que ter um papel muito mais efetivo. Então eu colocaria que eu acho que o desafio é a gente fazer conjuntamente todos na mesma agenda. O empresário, ele tem um tempo diferente da gestão pública. Eu ia te perguntar exatamente essa questão do tempo. Né? Ele está acostumado a ter metas e resultados num curto prazo. Com a gestão pública, a gente também tem esse desafio de uma construção em processos. Então, muitas vezes, um desafio que você consegue na iniciativa privada em 6 meses, em 12 meses, você tem que passar esse desafio até mesmo pela burocracia da gestão pública. Então, acho que é um aprendizado também para o empresário, e é isso que a gente também tem exercitado. É por isso que a gente tem feito um movimento de atuar em benefício da gestão pública por um ciclo. Você pactuar, vamos dizer assim, avanços com uma gestão e dizer, durante a sua gestão, se você vai tendo avanços, eu também vou avançando naquilo que nós vamos promovendo no planejamento do projeto. Mas é muito difícil você imaginar grandes impactos em curto prazo na gestão pública. Ela necessita de um amadurecimento, do engajamento do servidor público, que é aí, vamos colocar, o player muito importante em todo o processo. Ela necessita de você amadurecer também processos burocráticos e marcos legais, que isso a iniciativa privada é muito mais ágil, mas que, de certa forma, também garantem para a gente sustentabilidade e um controle social, né? Não dá para a gente ter agilidade em todos os setores, porque você tem que ter um controle social também guardando aí a manutenção de alguns princípios, inclusive democráticos, né? Deixa eu explorar um pouquinho essa característica da agenda, Regina. Quer dizer, ela é mais rápida. Na iniciativa privada tem um dinamismo maior. Tanto que é comum indivíduos que trabalharam durante muitos anos no setor público, quando vêm para a iniciativa privada, se surpreendem com a agilidade e com a rapidez. Mas eu acho que existe uma outra característica interessante no mundo corporativo, por vezes a possibilidade de pensar também em planos de longo prazo, imaginando tendências, imaginando soluções para os negócios com o passar dos anos, 10 anos, 20 anos, 30, onde vamos estar daqui a não sei quanto tempo. Os governantes não conseguem fazer isso por conta das travas que as eleições, por vezes, parecem impor a essas agendas. Óbvio que as eleições são essenciais, são fundamentais, são instrumentos da democracia. Mas fica parecendo que as coisas são mais datadas num quadriênio, por vezes num biênio. Como é que a gente ajusta esse tipo de situação, esse tipo de problema? A gente tem atuado bastante nessa frente e o que a gente chama de planejamento de longo prazo é o grande desafio. A iniciativa privada está sempre pensando no futuro e ela mira a sua estratégia através desse planejamento de futuro. A gestão pública ela tem primeiro um planejamento olhando para o retrovisor, porque são coisas que aconteceram e como é que ela reage ao presente. E quando pensa futuro é como você está dizendo, ou é o período de gestão daquele governo, então a gente diz que é o planejamento de governo e não de Estado, ou então é de uma maneira setorial através de várias políticas, não, vamos dizer assim, numa agenda maior. E aí é onde a gente tem o fracionamento de tantos esforços. Acho que esse ponto é o grande avanço que a gente precisa dar na maturidade da gestão pública no país. É uma visão de um planejamento de Estado, que quer dizer, cada político, ou líder político, ou gestor que esteja naquela posição, cumpre uma agenda que está planejada a longo prazo, ok, ele coloca ali todos os seus conceitos do seu plano de governo, mas tem que estar mirando realmente num planejamento de futuro. Esse planejamento não dá para ser construído só pelo gestor público, nem só pelo político. Tem que ser construído com a sociedade. E o que a gente tem visto como uma oportunidade? Se a iniciativa privada ela já tem no seu próprio DNA da agenda de negócios uma visão de futuro, ela pode ser uma grande aliada a puxar esse planejamento de longo prazo com o governo. E aí é onde a gente tem que trazer a sociedade civil para que todos os interesses da sociedade como um todo possam ser também, vamos dizer, considerados nessa agenda de futuro. O que a gente tem percebido? O planejamento de futuro ou de longo prazo existe para as cidades. Ou está muito traduzido, que a gente chama no plano diretor, e mais uma vez é numa parte do planejamento, ou em iniciativas da sociedade civil, mas que também não conversam com o plano de governo, e aí você fica com agendas muito mais de controle social, ou a iniciativa privada com uma visão muito mais focada em desenvolvimento econômico na sua agenda, e que a gente sabe que também não cabe mais você falar de agenda de futuro para uma sociedade sem você considerar um desenvolvimento econômico social. Então, nós estamos apostando muito que essa é uma grande, na verdade, oportunidade de você atrair todos esses players e diversos setores, mas com uma visão de futuro que você construa que cidade, que território, que realmente que estado, que política nós estamos almejando para um futuro e para onde a gente quer chegar.
Eu acho que isso a gente só vai conseguir também ter uma eficiência maior a partir do momento que a gente tem uma valorização também do servidor público. Cabe a ele, vamos dizer, esse grande papel de fazer a transição entre os governos. E aí eu faço muito, vamos dizer assim, uma defensora do servidor público. Eu acho que a gente precisa realmente até refletir e separar a figura do político partidário e do servidor público, que tem uma função incrível, tem um papel incrível dentro da gestão pública, e que nós temos investido muito nisso. Eu acho que o servidor, ele faz essa transição, ele tem o compromisso da sustentabilidade, ele tem compromisso com a política pública, e é com ele que a gente tem que realmente mirar uma transição com planejamento de longo prazo que não sofra descontinuidade com planos de governo. Agora, se a gente for olhar o nosso próprio marco legal, né, ele também induz a ter planos de governo, o próprio orçamento ali está todo preparado para você pensar, planejá-lo para daqui 2 anos. Mas, mais uma vez, eu acho que é um olhar de sociedade. E o plano de governo, o plano de política tem que traduzir um olhar de sociedade. Não cabe mais qualquer político que queira se reeleger ele apresentar à sociedade um plano que está muito voltado àquele momento de governo dele. Esse facilmente o cidadão eleitor capta e realmente não é o que vai ser reconhecido pelo voto. Acho que tem 2 pontos aí que eu gostaria de tocar contigo. Primeiro, sinto que também existe uma demanda por uma maturidade expressiva dos cidadãos. Quer dizer, em que medida que nós podemos esperar ou o que nós podemos esperar dos cidadãos de maneira geral? E aí, nesse caso em especial, o que faz com que esse cidadão hoje possa ser considerado mais maduro? A longevidade do nosso processo democrático ou o instante instante crítico que nós vivemos e que talvez esteja, de uma certa maneira, provocando mais parcelas, claro que nunca toda a sociedade, isso é muito pouco provável, mas parcelas da sociedade para uma lógica de responsabilidade? Eu vejo como um crescente, é um processo. Como a gente vai tendo também o amadurecimento do nosso sistema democrático, a sociedade cidadã está exigindo um grau de maturidade política e de gestão pública que responda a essa evolução, vamos dizer, do sistema democrático. A gente costuma, por exemplo, até dizer uma régua. A gente tem entre governo 1.0 ao governo 4.0 que nós almejamos. Só para ter essa ideia dos extremos. 1.0 é que tem desequilíbrio fiscal, investimento forte em comunicação e baixa participação da sociedade e dos demais setores. 4.0 você já trabalha com inovação, equilíbrio, transparência, cocriação com a sociedade. Então, são os extremos. O que a gente tem visto? A sociedade está pedindo um governo mais próximo ao 4.0. E nós estamos tendo, talvez ainda a maioria, políticos com planos de governo mais próximos a 1.0. E aí eu acho que é onde há até essa grande divergência e talvez o grande descontentamento com a política de uma maneira em geral. Como a gente começou a nossa conversa, eu acredito no sistema político, precisa ter reformas e tudo mais, mas eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de fazer mudanças através da política, através da gestão pública. O que a gente tem que talvez aí é influenciar para que essa política e essa gestão pública ela evolua num grau de maturidade de uma maneira mais eficiente e rápida, porque a sociedade já cansou de esperar. Então, como a gente diz assim, transparência. Acho que a gente evoluiu muito em vários instrumentos que exigem transparência de governo, transparência de processos. A transparência depois que uma ação aconteceu tem pouca efetividade. O que o cidadão quer é uma participação com efetividade. Você chamá-lo para participar de um instrumento, de uma plataforma de transparência, de uma ação pública que já ocorreu, tem baixa efetividade. Ele não vai participar ou ele não vai ter realmente uma aderência a esse tipo de participação. Então, acho que mesmo no quesito, vamos dizer assim, transparência e participação do cidadão, a gente tem que investir mais em ações efetivas, cuja participação, opinião dele, tenha influência real. Vou dar um exemplo muito concreto. Nós levamos uma plataforma de envolvimento, engajamento com a sociedade, fizemos diversos desafios de cocriação de soluções públicas e conseguimos, em um determinado município, fazer a cocriação de parte do orçamento participativo, através de plataforma. No mesmo território, cuja participação no ano anterior tinha sido de cerca de 409 cidadãos, através da plataforma chegou a mais de 9.000 e aí atraindo muito público jovem. Mas não é somente uma consulta pública, ele está participando de uma discussão e vendo a efetividade daquela participação dele, daquela opinião dele,
no direcionamento de uma política pública na sua região que ele vai poder ter esse controle social. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. O cidadão quer participar, mas ele quer participar de uma maneira real. Não use esse canal politicamente, que não vai dar certo. Não queime essa ferramenta, quer dizer... Não cabe mais, né? Qual o papel da educação, especificamente nesse caso do cidadão? Qual o papel da educação e de uma comunicação eficiente por parte do setor público? Eu acho que a educação, acho que ela está aí de uma maneira transversal em todos os temas que a gente está aqui discutindo, mas acho que a gente não pode desconsiderar que vem uma nova geração, eles estão dialogando todos esses temas em sala de aula, nas escolas, em todos os níveis, se a gente colocar privado ou público, de uma maneira muito diferente. Eu tenho um exemplo bastante interessante que Curitiba colocou a discussão do plano diretor das escolas. Eles fizeram através de textos, desenhos, as crianças discutindo o plano diretor. Vamos imaginar, esse plano diretor, se ele vai refletir a cidade daqui 10 ou 20 anos, realmente tem que ter uma aderência com quem? Com esses jovens. Quem vai viver isso, né? Então, mais uma vez, a gente está falando planejamento de longo prazo. A gente faz planejamento de longo prazo com quem está hoje na gestão pública ou quase se aposentando. Tem que fazer com o jovem. Ele tem que participar efetivamente dessa discussão de futuro. Cabe a ele. Ele vai estar numa posição muito mais ativa nessa visão de futuro. Então, acho que a educação tem de uma maneira, eu acho que transversal em todos os temas. Não tem como a gente falar que nós vamos promover mudanças se a nossa educação também não permitir que essas discussões sejam realmente muito mais reais. Eu acho que isso já está acontecendo, não é uma coisa só mais a gente induzir. As crianças, os jovens, eles estão muito conectados, estão muito ligados às próprias redes sociais, a mídia digital permitiu isso, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que incorporar, que é realidade. E talvez isso é que também está fazendo uma pressão, porque eles estão vindo com um posicionamento rápido e muito diferente, e aí a gente tem o política e a gestão pública numa velocidade que não tem acompanhado essas mudanças. E acho que, então, sala de aula, educação em todos os setores. Acho que na questão de educação eu destacaria também um ponto que eu acho que é bastante importante. É a valorização do servidor e a formação também do servidor. Eu acho que em diversas políticas esse ponto tem sido esquecido, que a gente falar em promover grandes mudanças na gestão pública, na política, sem desconsiderar que o engajamento desse quadro, que é quem faz a gestão pública acontecer, que são os servidores, também necessitam de uma valorização e também processos de formação e educação ao longo da vida, né? A gente está falando muito isso. Muito, e isso a gente está falando, está tendo mudanças e como é que a gente também está promovendo a educação para esse público que está ali na linha de frente, atuando de uma maneira bastante até precária com as condições que tem que responder. Então, acho que a educação não é só em termos da gente como formação cidadã, mas também em processos que auxiliem e que impactem mudanças substanciais. Se eu pudesse resumir em 2 palavras o que a gente está tentando construir aqui, e que obviamente pelo seu trabalho e pelo trabalho que a gente tem visto de todos esses projetos que você bem observa aqui, surgem como desafios dos mais expressivos, eu gostaria de te provocar com 2 palavras que são eficiência e participação. Só que em alguns discursos, em alguns casos partidários, de alguns setores talvez mais conservadores da sociedade, se tem colocado eficiência e participação popular em polos opostos, inclusive em sentido ideológico. Eficiência, para os críticos, viraria quase que algo que é sinônimo de um neoliberalismo negativo, e participação popular quase que sinônimo de um socialismo, de um bolivarianismo negativo. Os manuais de administração pública não mostram que são opostos, pelo contrário, são complementares. Como é que a gente resolve isso, Regina, em termos culturais, em termos até mesmo do discurso que a gente precisa construir para consolidar todas essas ações essenciais que você observou? A gente tem apostado muito, como a gente diz, de participação, talvez eu usaria uma palavra tentando traduzir, que é o engajamento. A participação, você pode participar de um determinado projeto ou agenda de uma maneira pontual. Quando eu falo em engajamento, é quando eu acredito naquela agenda. E quando eu ajudo a co-criar essa agenda. É um aprofundamento disso. Ele é real. Eu vou me engajar numa causa. Eu acho que essa nova participação cidadã, outras formas de participação, tem mostrado muito isso, que você se engaja em causas. Mas por que em causas? Porque isso faz sentido com os valores que eu tenho. Então, mais uma vez, volto àquilo que a gente estava dizendo em educação. Eu tenho que acreditar, mas você tem que ter também uma coalizão de valores. Então, acho que a gente está evoluindo realmente para que esse engajamento seja mais real. E aí, quando você tem agendas claras, causas claras e efetivas,
você tem uma eficiência maior nesse engajamento. Então, eu traduzi que eu acho que talvez a coalizão por agendas vão nos levar a esse engajamento e, naturalmente, você vai buscar essa eficiência pela tua crença e valores. Então, eu realmente sou, vamos dizer assim, muito mais a gente somar do que polarizar, até porque eu acho que com as divergências é que a gente tem aí o grande aprendizado e a soma para algo muito maior, mas, na verdade, o engajamento mostra que com a soma a gente faz muito mais do que com a polarização. Eficiência, eu acho que cabe em todos os campos. Aí a gente não tem que levar somente como um conceito privado, que eu acho que aí quando a gente tenta levar isso para um ideal aí talvez mais político-partidário. Mas você tem que ser eficiente na tua vida, no teu tempo. Vamos colocar aqui o tempo. Se a gente não for eficiente no aproveitamento do tempo individual, e isso acho que qualquer cidadão com qualquer ideologia política entende. É uma eficiência. Acho que o que a gente está colocando é que temos também que ser mais eficientes nessa participação cidadã. Para ser mais eficientes, a gente tem que ter esse engajamento mais real e claro por causa. Tanto do lado da sociedade, quanto do lado dos políticos, quanto do lado da gestão pública, quanto do lado da iniciativa privada, quando elas também se relacionam com causas públicas. Então, também, eu acho que um pouco que a gente está vivendo aí com todas essas demandas jurídicas e que a gente tem atravessado. A Comunitas, o Juntos, tem um envolvimento muito forte já em algumas cidades e que tem traduzido esses avanços e esses desafios que você nos apontou aqui. Se a gente tivesse que olhar para um município ou para um estado, pensar nos municípios, se a gente tivesse que olhar para um município em especial, sem obviamente que a sua declaração deixe talvez alguns dos nossos espectadores chateados, por que não usou o meu exemplo? Não, mas vamos pensar em um caso que você pudesse nos apontar e dizer, olha, aqui isso aconteceu e os resultados e os frutos e esse desenvolvimento da lógica do 1.0 para o 4.0, ou já estava no 2 e foi para o 4, ou está chegando perto disso, enfim, mas houve um avanço expressivo. O que a gente poderia utilizar como caso concreto? Eu acho que eu não vou conseguir te dar um município, porque o grupo de 12 municípios que nós elegemos como cases, que tem municípios grandes e pequenos, capitais, municípios com uma expressão de uma metrópole maior, como pequenos, trabalhando em consórcio com o seu território, todos eles nós tivemos resultados concretos. Então, talvez o que eu possa dizer é o seguinte, olha, apoiar a gestão pública numa coalizão mais ampla, dá certo, com resultados concretos, sustentáveis e institucionalizados. Por quê? Porque, primeiro, que não foi uma agenda pensada entre um setor, foi pensada coletivamente. Segundo, não foi planejada para curto prazo, foi planejada num processo. Terceiro, nós, além de projetos de equilíbrio fiscal, inovação, soluções de gestão para saúde e educação, nós investimos fortemente no engajamento, formação, fortalecimento dos servidores. São eles que vão continuar esse processo. E acho que o outro ponto que eu acho que é fundamental aí para a gente destacar é que não existe, quando a gente fala em engajamento, não existe um dono do projeto. O próprio programa nosso, o nome é Juntos. Juntos porque é a união. Então, cada cidade tem o seu projeto, tem que ser apropriado por esse território, por essa população, mas são cases e resultados desde que todos os municípios estão em equilíbrio fiscal, na crise que todos nós estamos vivendo. Municípios que perderam royalties de petróleo estão em capacidade de investimento, que eu acho que também é uma realidade bastante interessante. Áreas que são muito difíceis de você atuar, como licenciamento urbano, temos aí processos transparentes, que o cidadão hoje sabe onde está seu processo, tem um habite automático por um determinado metragem do seu empreendimento, como, por exemplo, frentes bastante voltadas à gestão, que é você olhar como é que a gente tem oportunidade na folha de pagamento de servidores, como também você atuar, por exemplo, em municípios que não tinham saneamento e que hoje tem um exemplo de uma PPP, uma parceria público-privada, viabilizando um serviço essencial para todo o desenvolvimento econômico. Então, todos os nossos municípios têm cases diferentes e que são hoje replicáveis para qualquer outro município. É pluripartidária essa ação? Quer dizer, eu consigo dialogar com diferentes partidos, tenho facilidade para apresentar uma ideia dessa natureza para diferentes partidos políticos? É pluripartidária, o Juntos atua com prefeitos de todos os partidos, em territórios bastante diferentes, como a gente está falando de 15 mil habitantes, a Curitiba com 2 milhões, então era essa mesma experiência que a gente gostaria de replicar.
e levando realmente essa mensagem. É uma coalizão da iniciativa privada, mas não é um projeto da iniciativa privada, é um projeto construído em cada território. Nós temos princípios de atuação, frentes de atuação, mas o projeto é construído naquele território, naquela cidade, com aquela população, com aquela expectativa que você tem de construção. E em todos os municípios nós devemos, aí alguns já estão com o processo bastante encaminhado, fazendo essa frente agora de discussão do planejamento de longo prazo, unindo todos os setores, e talvez aí a frente que a gente está acreditando muito, que a gente vai conseguir ter muita efetividade no engajamento real entre político, gestão pública, interesses da iniciativa privada que são legítimos dentro de uma agenda pública, mas também olhando aí o que o cidadão espera desse território, o que ele espera desse político, que ele tem como expectativa da evolução, vamos dizer assim, do nível que nós temos hoje da gestão pública no país. Num ano eleitoral, um processo como esse, ele para ou ele consegue dialogar com múltiplos agentes que almejam a prefeitura, mas que têm consciência de que existe uma lógica de todos desejarem que algo efetivamente avance e avance no longo prazo? Ele se amplia, é o que a gente tem vivenciado, porque ele se amplia porque hoje os demais candidatos estão vendo que é uma agenda que não tem como ele não agarrar ou desejar ou mostrar isso para o cidadão. O cidadão está exercendo o controle social de dizer, se eu conseguir ter uma cidade que hoje está em equilíbrio fiscal, eu não quero mais que ela perca esse ganho. O indivíduo é o cidadão e é agora o eleitor que faz esse controle social. Então, a agenda está sendo muito transparente. O que a gente está vendo é que se amplia, não só para os municípios onde nós atuamos, entre os candidatos desses municípios, mas a agenda de você realmente ter transparência, governança compartilhada, sim, transparência no orçamento e equilíbrio das contas com uma visão de longo prazo, tem sido uma agenda que qualquer candidato que queira dialogar com o cidadão, com o seu eleitor, com a sociedade, tem que assumir e de uma maneira efetiva. Se não for muito real que ele consiga traduzir isso num plano de governo, também não está mais conseguindo convencer o cidadão, e isso é a nossa democracia que a gente quer ver fortalecida, né? Tem fila? Tem gente batendo na porta? Todos os dias. Me ajudem, por favor, ou vamos trabalhar juntos, ou vamos... E tem como pensar no método e não necessariamente, porque, claro, a instituição tem limites, como quaisquer instituições têm, mas como é que eu atendo a tantas demandas e como é que eu inspiro sem necessariamente atender? Perfeito, é até isso mesmo, porque todos os dias nós recebemos prefeitos, candidatos querendo uma atuação como essa, e que é interessante, recebemos também empresários, querendo se unir numa coalizão pelo seu município, pela sua região. Então, o esforço nosso hoje é juntar essas demandas. Estamos investindo muito na sistematização dessa experiência para que, de um secretário para o outro, de um prefeito para o outro, eles também troquem essas experiências e um influencia o outro. A gente acredita muito na rede de influência entre secretários, entre prefeitos, entre servidores, então a gente tem investido muito isso. E nós estamos também aí partindo hoje para uma, vamos dizer assim, para uma disseminação digital para que todos secretários, prefeitos, políticos que queiram vir conhecer boas experiências possam ter boas influências. Então, é o nosso grande objetivo da agenda hoje, é disseminar para que outros projetos sejam replicáveis de maneiras diferentes. Não é o Juntos ou a Comunitas que vai dar conta dessa agenda. O que nós queremos é estimular que mais parceiros se unam na agenda pública da gente realmente elevar o grau de maturidade, eficiência, engajamento e participação na política e na gestão pública. Eu te fiz uma provocação há algum tempinho atrás e disse que colocaria 2 aspectos. Foi quando a gente começou a falar de educação e do cidadão. Eu gostaria de terminar essa nossa fala com a segunda parte dessa provocação. Eu sinto, e você deixou isso muito claro, Regina, uma preocupação e um olhar muito atento para a questão do servidor público. Como é que eu lido com expectativas tão diversas dentro da máquina pública? Eu vou citar 2 exemplos radicalmente, eu não vou dizer opostos, mas bastante diferentes. Por exemplo, como é que eu lido com aquele cidadão estatutário, concursado, que está esperando 2, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos para se aposentar, para encerrar o seu ciclo de atividade profissional, e com aquele sujeito politicamente colocado dentro da máquina, que está disposto, por exemplo, a ser o próximo prefeito da cidade, que está se arrumando para isso, que tem vinculação partidária, e esses 2 sujeitos, por vezes, se chocam, ou têm expectativas tão diferentes que acabam travando ou
podendo travar um processo dessa natureza? Como é que eu lido com a expectativa do servidor? E isso é realidade, acho que não só no serviço público, né? A gente tem vários outros setores e acho que isso traduz bastante também os grandes desafios. Mas acho que no serviço público isso é mais sério porque você pode estar decidindo políticas que impactam um número substancial de pessoas e aí essas decisões políticas ou individuais podem comprometer. Eu acho que a gente realmente minimiza isso e talvez trabalhe de uma maneira mais efetiva ao você abrir a governança pública, abrir as decisões da gestão pública. Vou dar um exemplo muito claro. Quando a gente entrou com tecnologia, participação cidadã em uma frente que, por exemplo, do licenciamento urbano, que normalmente você tem a dependência de um determinado servidor que analisa um processo e que aí, se ele tiver, de repente, um envolvimento político ou individual, como você está dizendo, você se traduz ali algo que impacta a cidade. Você não libera um empreendimento, você não tem vamos dizer assim, um orçamento que a prefeitura precisa e você tem um prejuízo para a população. Ao você colocar transparência e tecnologia, você minimiza esse poder desse servidor, porque os processos estão claros e o cidadão consegue ver. Então, eu acho que a gente tem que investir mais em transparência, participação dos processos, porque aí o controle social é feito pela população. É impossível você imaginar que é o político ou aquele líder político que vai fazer realmente esse controle, é a população que tem essa capacidade e oportunidade. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem que evidenciar bons servidores que não estão nem de um lado nem do outro e que eles conseguem fazer que essa onda seja muito mais positiva do que aquele que está pensando de uma maneira individual. A força, acho que, do coletivo que realmente pensa como política pública é maior. O que a gente também tem que fazer é não ficar aqui sentado esperando ou deixando que esses, talvez, quadros que não representam a média tenham esse poder e esse grau de influência. Cabe também aos demais, né? Mas eu acredito muito no controle social de uma maneira mais efetiva e que ela tem que se dar, como a gente estava dizendo, em processos transparentes e de uma maneira efetiva. Depois que aconteceu, aí é prestação de contas e aí você está informando, comunicando à sociedade. O que a gente tem que realmente abrir é durante o processo da gestão pública. E aí eu acho que talvez a gente consiga uma eficiência e talvez uma agilidade maior nesses avanços, né? Regina Célia Esteves de Siqueira, Brasil te agradece muito, Regina. Obrigado. Nós é que agradecemos, queremos atuar em conjunto por esse país. Muito bom. Obrigado. Obrigada.